Evangelho de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35 até capítulo 10, versículo 1. Depois, no mesmo capítulo 10, versículos 6 a 8. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Então, no primeiro momento, o Evangelho de hoje nos apresenta um sumário, ou seja, um resumo das obras de Jesus que concretizam sua compaixão pelas pessoas que mais padecem e sofrem. Então, o grande objetivo desse Evangelho é sintetizar toda a obra de Jesus como um Jesus que se compadece. Toda a sua obra, a obra de Jesus, se resumiria então nessa palavra, compaixão. Um Deus cheio de compaixão. Um Messias itinerante vai ao encontro das pessoas na vida delas, na vida concreta delas. Então, Jesus, esse que vai ao encontro, caminha, vai ao encontro e percebe as realidades, passa pela praia e chama os que ele quer e os faz testemunhas de sua ação. Então Jesus chama os que ele quer, Jesus faz desses que ele chamou testemunhas de sua ação. Então esses chamados participarão da autoridade e do poder de Cristo, porque Jesus vai dar a eles poder para expulsar os espíritos e assim caminhando pregar a boa nova do reino. Com os discípulos, Jesus percorre aldeias e cidades. Então, antes Jesus itinerante, agora Jesus itinerante com os discípulos. Mostra e revela o reino de Deus. Então, nesse caminhar, nesse itinerário que Jesus fala, ele revela o reino, e a gente sempre diz o reinado de Deus. Deus que reina, que expulsa o mal, que faz, através da sua presença, a graça acontecer. E Jesus revela esse reino, esse reinado de Deus, através de suas palavras e ensinamentos nas sinagogas e em gestos de poder que libertam das doenças e enfermidades. As pessoas provam essa libertação porque o reinado de Deus chegou. A compaixão que impele, que impulsiona Jesus, o faz perceber a situação de penúria que se abate sobre o povo, porque ele é um Deus compassivo, então ele olha o sofrimento, a realidade do povo. E Jesus compara essas pessoas que sofrem como ovelhas que padecem, ovelhas que parecem ovelhas sem pastor. Agora Jesus lhes dará pastores que estarão sendo formados por eles. Então Jesus escolhe esses pastores que continuem a obra dele de ser compassivo, como resposta à própria oração dirigida ao Pai, para que envie operários para cuidar da colheita tão grande. Então, esses operários são esses pastores que devem cuidar desse povo imenso que está sofrendo como ovelhas sem pastor, desorientado. Jesus dá autoridade e poder aos discípulos. Jesus não só determina que eles cuidem das ovelhas, mas Jesus
dá autoridade e poder aos discípulos e envia esses discípulos em seu nome, ou seja, com a sua autoridade, com o seu poder, para cumprir as mesmas obras que ele já realizava. Então, as obras que Jesus realizava agora são realizadas por aqueles que ele enviou: expulsar demônios e curar as enfermidades. Importa impor ao poder que abate as ovelhas uma força geradora de ânimo. Por isso, os discípulos são enviados com urgência aos israelitas. Então, contra aquela força que deixava as ovelhas prostradas, agora uma nova força, uma força geradora de vida e de ânimo. E é por isso que então os discípulos são enviados, é por isso que a igreja é enviada a esse povo que é um povo que está sofrendo, agora uma nova força, uma força que anima a vida das pessoas, né? Por isso os discípulos são enviados com urgência aos israelitas. Isso, de fato, isso se deve ao fato de que os judeus, que é dos judeus que vem a salvação. Então, em primeiro lugar, Jesus fala em ide antes as ovelhas da casa perdida de Israel, ou seja, porque a salvação vem do povo judaico. Então, é para eles em primeiro lugar. Então, vem deles e não lhes é exclusiva. Os sinais do reino acompanharam os enviados. Então, os discípulos foram e os sinais dessa presença, desse reinado de Deus, acompanhava esses homens. Na gratuidade do que receberam do próprio Jesus, então eles receberam de graça do próprio Jesus, então também deve dar vida aos mortos. O que eles receberam de graça, deve dar de graça vida aos mortos, luz aos cegos, força aos braços e pernas abatidas. Vamos à nossa oração. Senhor, hoje nós vemos que estamos cercados de uma grande multidão, de muita gente que busca pelo Senhor e pessoas que precisam ser resgatadas de seus sofrimentos. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor estende a mão e é o Senhor que resgata tantos, anima tantos com a sua presença através da palavra da igreja. A colheita é grande, é urgente, são muitos que ainda precisam ser resgatados, animados, fortalecidos. Por isso, Senhor, nós desejamos também pedir que mais trabalhadores sejam enviados para essa messe. Suas palavras, Senhor, dão poder e enviam os seus discípulos, assim como lá no Evangelho foram chamados e enviados em seu nome. Assim a sua palavra dá poder para que nós continuemos a sua obra. Ide, proclamai, curai, ressuscitai, de graça dai. Nós assumimos essa tua palavra, Jesus. Nós queremos ir, nós queremos proclamar, queremos em teu nome curar, ressuscitar. De graça recebemos, de graça queremos dar. Então, Senhor, quero examinar o meu coração. Será que o meu coração se abre à realidade dos que sofrem ao meu redor? Torna, Senhor, o meu coração também um coração com compaixão em relação àqueles que sofrem ao meu redor. Olhando para a minha vida e para as minhas atitudes, ao meu redor, quem está no desamparo sem que quem cuide, como ovelhas que não têm pastor, dá-me olhos, Senhor, para ver esses que estão sem cuidado, desamparados, para que eu em teu nome possa animá-los. Porque, Senhor, às vezes nós queremos apenas ser cuidados, nós queremos sempre que alguém cuide de nós e deixamos de olhar para os que estão com mais necessidade do que nós mesmos, porque olhamos excessivamente para nós mesmos, deixamos de olhar para os outros. Hoje, Senhor, queremos olhar para quem está mais desamparado, quem necessita de mais cuidado. Que o teu Espírito me dê esse olhar novo, que não se centre em mim
mas que se volte para os mais necessitados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.